Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é segunda-feira, 12 de abril de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. O governo de Minas mantém Andradas na onda roxa até o dia 18 de abril. Câmara de Andradas realiza quinta sessão extraordinária nesta terça-feira. E você vai ouvir no Jornal da Cidade. Em Poços de Caldas, Polícia Militar flagra aglomeração de pessoas na Serra de São Domingos. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro entram em vigor a partir de hoje. A Prefeitura de Ouro Fino distribui mais de 1.800 cestas básicas nos primeiros meses de 2021. Entrevista no Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade irá fazer uma série de entrevistas sobre os 100 dias de mandatos dos prefeitos de nossa região. E quem abre a série de entrevistas é o prefeito de Caldas, Ailton Goulart. Em Bitura de Minas, obras da ponte de acesso à Cachoeirinha está em fase final. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa hoje, segunda-feira. Veículos se envolvem em acidente no centro de Andradas. Homem rouba motorista de ônibus do transporte coletivo de Poços de Caldas. Momento agro, o preço do trigo segue em alta, a cotação do arroz estaciona e despesas de criador de porcos dispara. O preço do café registra alta. Confira aí a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista o Jornal da Cidade pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade dessa segunda-feira está no ar. Destaque desta edição. Estamos no ar sim e começamos falando sobre a onda roxa. O governo de Minas manteve Andradas e todo o sul de Minas por mais uma semana na onda roxa. Por esse motivo, o Comitê de Crise se reuniu na última quinta-feira para avaliar o cenário da pandemia em Andradas e as deliberações do governo estadual. Pois é, Francisco, a Prefeitura de Andradas publicou um novo decreto onde supermercados, padarias passam a ter horário ampliado e cultos somente poderão ser celebrados de forma virtual. Em um vídeo enviado à imprensa, a prefeita Margot Pioli falou sobre as novas medidas. Confira. Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui para falar dos resultados que tivemos em decorrência da nossa reunião de ontem do Comitê de Crise. A nossa reunião foi fundamentada na decisão do governo Romeu Zema junto ao Minas Consciente. Deixar também para vocês que o governo ele estendeu o prazo da onda roxa até o dia 18 de abril. E dessa forma vamos colocar aqui para vocês algumas alterações, poucas até que eu considero que foram estabelecidas e em qual vou ter oportunidade de ler para vocês aqui. Apenas supermercados e padarias terão horário de funcionamento ampliado até às 21 horas para reduzir a circulação de pessoas no horário de pico. A retirada de produtos na porta dos estabelecimentos está permitida das 5 horas até às 20 horas. Não é permitida a entrada de clientes no interior dos estabelecimentos. Isso aí nós já havíamos colocado para vocês. As igrejas, os templos ou qualquer tipo de espaço destinado a reuniões, cultos ou cerimônias de natureza religiosa poderão permanecer abertas para atendimento individualizado de fiéis, sendo que as celebrações de cultos somente serão permitidas de forma virtual. E dessa forma, então, a presença de pessoas será de no máximo 15 pessoas nesses locais.
Não será permitido o consumo de bebidas e alimentos em qualquer tipo de estabelecimento, inclusive nos considerados essenciais, como padarias e supermercados. Não é permitida a circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado. Entregas estão permitidas 24 horas, desde que seja feita diretamente na residência do cliente. Está autorizado a venda e distribuição de bebidas alcoólicas. Então, meus amigos e minhas amigas, a gente quer deixar a mensagem aqui mais uma vez para vocês do cuidado e respeito que devemos ter um com o outro. Como é que é esse respeito? É usando a máscara, é mantendo a distância e fazendo a higienização das mãos. Eu tenho ainda que colocar para vocês, agradecer até. Nós estamos há 15 dias sem encaminhar qualquer pessoa para UTI em Poços de Caldas. Isso tudo se deve à contribuição, à colaboração do cidadão andradense que tem, com certeza, acatado todas as nossas orientações na manutenção da distância, no uso da máscara, na higienização da mão. Então, eu gostaria aí, mais uma vez, de agradecer a todos vocês e falar da responsabilidade que nos cabe, e eu tenho certeza que poderei contar com todos vocês nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Meu muito obrigada a todos. Ainda em Andradas, na noite desse domingo, 2 carros se envolveram em um acidente no centro da cidade. Conforme apurado, o acidente aconteceu em um cruzamento da Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, após um dos veículos não obedecer à sinalização do local, o que acabou resultando na colisão. As informações são de que um Jeep e um Honda acabaram sofrendo aí danos com a batida. Conforme apurado, ninguém se feriu. Bom, e ainda falando de trânsito, entrou em vigor hoje a nova lei de trânsito que trouxe mudanças importantes para os condutores de veículos em todo o país. As alterações no Código de Trânsito Brasileiro foram aprovadas no ano passado. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro começam a valer nesta segunda-feira, dia 12 de abril. São as alterações que foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado. Entre as mudanças, algumas merecem destaque, como os novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Para condutores até 50 anos de idade, por exemplo, a renovação será a cada 10 anos. Motoristas entre 50 e 70 anos vão precisar renovar o documento a cada 5 anos e aqueles com 70 anos ou mais a cada 3. Com relação a isso, é importante destacar que as alterações valem para documentos expedidos a partir de agora. Condutores, independentemente da idade, devem respeitar a data de validade de documentos emitidos antes. Outra alteração importante é com relação à pontuação para suspender a carteira. A partir de agora, perde o documento com 20 pontos o motorista que tiver 2 infrações gravíssimas em 12 meses. Caso só haja uma infração gravíssima, são tolerados 30 pontos. E os condutores profissionais e aqueles que não cometerem infração gravíssima em 12 meses só terão a CNH suspensa após acumular 40 pontos. A obrigatoriedade dos faróis nas estradas fica mantida apenas em rodovias de pista simples, fora de perímetro urbano. Já o uso de cadeirinha agora é obrigatório para criança de até 10 anos, com menos de 1,45 m de altura, com pena de multa por infração gravíssima. E a idade mínima para transportar crianças em moto subiu de 7 para 10 anos. Outro destaque é com relação à punição de quem causar uma morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal nesses casos tenham pena de prisão convertida em alternativas. E como forma de incentivo aos bons condutores, aqueles que não registrarem infração de trânsito em 12 meses poderão ter benefícios fiscais e tarifários. Milena Abreu. O tempo e a temperatura.
Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo estável em Andradas. O dia amanheceu com o tempo aberto e a previsão é de calorão. À tarde, com a máxima de 29 graus. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. A umidade relativa do ar está avaliada em 54%. E não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Nos próximos dias, uma massa de ar frio deve proporcionar a queda de temperatura, especialmente no sul de Minas. Já para amanhã, há friozinho ao amanhecer, mínima de 14 e máxima de 27 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, a passagem de uma frente fria em alto mar volta a trazer chuva para a faixa leste do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar de não haver risco para volumes elevados, são registradas fortes rajadas de vento. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço do trigo segue em alta, cotação do arroz estaciona e despesa do criador de porcos dispara. Mesmo com a demanda menor causada pelo avanço da pandemia, que levou a novas medidas de restrição, o preço do trigo voltou a subir. Dados do CPEA apontam que no Paraná, o valor da tonelada fechou março em R$ 1.551, avanço de 3% ao longo do mês. E já subiu para mais de R$ 1.580 em abril. No Rio Grande do Sul, onde também há um movimento de alta, a tonelada do trigo sai a quase R$ 1.500. O período de entre-safra ajuda a puxar as cotações, sem falar que muito produtor está de olho no andamento da colheita e no armazenamento da safra de verão, que pode ter impacto lá na frente, quando chegar a vez do trigo. No mercado do arroz, o preço médio estacionou na casa dos R$ 87,00 a saca do grão em casca, no Rio Grande do Sul. Isso porque o ritmo de fechamento de negócios é lento, mas não o suficiente para derrubar as cotações. Do lado comprador, tem muita gente fora do mercado, entre outras coisas, também por conta das dúvidas sobre como ficará a demanda com as novas medidas de isolamento. Já do lado produtor, tem muita gente focada mais na colheita do arroz do que no fechamento de novos negócios. E o momento não é nada bom para os criadores de porcos. Pesquisa da Embrapa, referente ao mês de fevereiro, confirmou o que muitos têm sentido no bolso há bastante tempo, que a despesa nunca foi tão alta. Na região sul, o custo por quilo do animal vivo bateu R$ 6,77. Em um ano, o avanço chegou a quase 60%, principalmente por conta da despesa com alimentação, que responde por 3 de cada R$ 4,00 gastos pelo criador de porcos. Como não há previsão de queda no valor do milho usado como ração, o cenário pode piorar ainda mais. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 680,00 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a segunda-feira com alta de 0,34% no preço e é vendida a R$ 725,21 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 2,15% e a saca é comercializada a R$ 454,08 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 0,08% e o produto é vendido a R$ 106,55
centavos em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 0,93% e a mercadoria é comercializada a R$ 104,51. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 0,13% e é negociada a R$ 95,37. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 95. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 80. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 84. Os valores são do canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em baixa neste momento, está sendo comercializado agora a R$ 5,64, em baixa de 0,62%. O euro também opera em baixa, está sendo cotado no momento a R$ 6,71, baixa de 0,62%. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. O estado de Minas Gerais recebeu mais de 400 mil novas doses para imunização contra a Covid-19. Esta é a 12ª remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde para o estado. Deu a 12ª remessa de imunizantes contra a Covid-19 para seguir com a maior operação de vacinação da história do estado. São 478.150 doses, incluindo da AstraZeneca e da Coronavac. Janaína Almeida, diretora de agravos transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, fala sobre a nova remessa. Esta remessa irá proporcionar a distribuição da segunda dose relativa ao esquema vacinal dos trabalhadores da saúde e da população de 70 a 74 anos. E ainda a continuidade de aplicação da primeira dose dos grupos de 65 a 69 anos, mais 22%, e dos integrantes das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas. As doses serão encaminhadas às 28 unidades regionais de saúde do estado e, em seguida, chegarão aos municípios. Minas Gerais recebeu até agora mais de 5 milhões de vacinas contra a Covid-19. Sônia Neri. Jornal da Cidade. Entrevista. A partir de hoje, o Jornal da Cidade irá trazer uma série de entrevistas com os prefeitos da nossa região. A série irá abordar os 100 dias de mandato do Poder Executivo. E quem abre a série é o prefeito de Caldas, Ailton Goulart, do MDB. Ailton foi eleito com 52,20% dos votos. E ele já está aqui nos estúdios da Rádio Vinícola. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por vir. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui de estar abrindo a porta dessa tão afamada rádio. Um abraço aqui à prefeita de Andradas, a Margot Pioli, uma companheira, presidente também da associação dos nossos municípios ali da região do Alto Rio Pardo, a AMARP. E é um prazer, mais uma vez, poder estar aqui falando com você. Já tivemos a oportunidade de falar uma vez, agora é a segunda vez. Certo, prefeito. Antes da gente começar, eu quero te parabenizar pelo dia do prefeito, que foi ontem. E quero agradecer também a sua assessora, a Cristiane Carvalho, por todo esse tempo. Ela fez contato com a gente, ela é muito gentil, certo? Prefeito, quero começar perguntando qual a sua avaliação dos primeiros 100 dias do seu governo. A avaliação que nós fazemos desses 100 dias de governo é uma avaliação que a gente trabalhou muito dentro do município. Estamos passando por um momento muito difícil com relação a essa pandemia que assola o mundo todo, mas nós não tratamos somente a Covid, né? O município tem várias outras carências e, paralelamente, a gente atacou em todas as áreas. Não deixamos nenhuma área de escanteio. Muito pelo contrário, a gente batalhou em cima de todas elas e o balanço total disso tudo é um saldo realmente bastante positivo. Quem anda pela nossa cidade hoje consegue enxergar uma cidade bastante diferente e a gente não para por aí não. Quanto mais ela melhorar, mais eu quero que ela melhore. Certo, como o senhor citou a pandemia, eu acredito que não tem sido uma tarefa fácil governar com a pandemia. Nesse momento, o que é ser prefeito de Caldas representa para o senhor? Ser prefeito de Caldas hoje, para mim, é a realização de um sonho.
porque sempre gostei de estar no meio político, nunca ocupei cargo público na minha vida, muito pelo contrário, eu venho da iniciativa privada, batalhei muito para ser dono das minhas coisas, e eu sempre tive um sonho, que eu fui uma pessoa que sempre fui muito ajudada na minha vida. As pessoas não crescem na vida sozinha, ela cresce com alguém amparando. E a vontade que eu tenho hoje com a minha cidade é de fazer aquilo que eu consegui fazer na minha vida. Pessoas me ajudando, conforme eu tenho meus secretariados hoje, que todos eles, eu rendo aqui a eles o meu agradecimento, que todos eles vestiram a camisa do governo, compraram as nossas ideias e eles nos carregam. A verdade é essa. Eu sou apenas uma pequena mola no meio disso tudo. Os grandes precursores disso tudo são meu secretariado e todos os funcionários públicos que vestiram a camisa da administração. Para mim é uma realização muito grande, uma satisfação enorme. Embora estejamos vivendo uma controvérsia com relação à Covid, mas eu sou movido a isso, movido a desafio. Quanto mais eu sou desafiado, mais eu gosto de estar conduzindo as coisas. Certo, prefeito, quais foram os principais avanços nesses 100 dias de governo do seu mandato lá em Caldas? Eu acredito que um dos principais é o resgate da autoestima do cidadão caldense. Nós tínhamos uma cidade que estava feia, uma cidade turística que estava deixada de lado. Atacamos o turismo, sim, tem muita coisa para acontecer no turismo, mas agora, por conta da pandemia, está um pouquinho de lado. Mas vai chegar um momento de ser melhor desbravado. Mas resgatamos a autoconfiança do cidadão caldense. Ele anda pela cidade hoje, vê uma cidade realmente limpa. Tem muita coisa para se fazer? Tem, mas muito foi feito nesse sentido. E um outro ganho muito grande foi quando eu decidi que a gente investiria na nossa Santa Casa Misericórdia de Caldas. A quem aqui nunca vou cansar de agradecer ao provedor José Mauri de Souza, um exímio administrador. Tive a oportunidade de estar com ele na Santa Casa por 4 anos trabalhando na parte financeira do hospital, de forma voluntária, é bom que se diga isso. Ao administrador Jefferson, que é um excelente administrador também. A Santa Casa está em boas mãos. E por conta da pandemia, nós criamos lá 2 leitos de emergencial, por que não dizermos aqui uma semi-intensiva. Temos ali um grande grupo de médicos ali que também trabalham incansavelmente, rendo aqui na pessoa do Dr. Mauri Mota. Um abraço extensivo a todos os outros médicos que trabalham com a gente, ao pessoal da enfermagem, os funcionários da Santa Casa. Mas conseguimos esses 2 leitos lá. Esses 2 leitos não vão ficar só para a época de Covid, mas pós-Covid também. Porque o Mauri está conseguindo lá para Caldas um centro cirúrgico novo lá, bastante grande, e queremos transformar Caldas num polo médico também, uma Santa Casa de referência. Então essas 2 coisas aí, eu acredito que são a marca do nosso mandato até aqui nesses 100 dias. A saúde, então, tem sido uma prioridade, né, prefeito, na sua gestão agora? Foi do primeiro dia e será até o último dia questão de prioridade do nosso governo. Segurança pública também, sendo trabalhada bastante, e obras. Tenho certeza absoluta que nós vamos colocar muita obra de pé lá em Caldas. Certo. Citando em obras, prefeito, a gente vê aqui no Jornal da Cidade, a gente noticia direto algumas obras sendo feitas. O seu mandato tem... a zona rural de Caldas tem recebido uma atenção muito especial do seu governo, né? Principalmente com as estradas. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando saí candidato e que deu início à campanha política, as pessoas até estranharam que eu estava andando pouco na cidade. Porque o município nosso é muito extenso, nós temos mais de 3.000 quilômetros de estrada de terra. Sim. Então, nós começamos pela estrada de terra, então tivemos um tempo maior andando com o pessoal. Já era sabida a demanda e da carência que tinha. A minha família, por parte de esposa, por exemplo, é todinha de um bairro longínquo ali do bairro dos Pereiras. Então, eu frequento muito essa região, eu passo muito por ali, por aquelas estradas. Trabalhei também na área agrícola, eu sou da indústria, então eu conheço da necessidade. Chega a época aí que o leiteiro atrasa para chegar, atrapalha a qualidade do leite que é recolhido na propriedade, e é uma dificuldade para todo mundo, não só para o homem do campo, mas também daquele empresário que depende do que vem do campo. E de fato, começamos sim, estamos com 3 linhas de frente hoje no nosso município, que é o nosso SOS Rural. Temos o maior trabalho concentrado na estrada do Tarumã ali, que vai dar sentido ao bairro dos Pereiras, conforme eu disse, Grotão e Tripuí, e chegamos ao ponto de alargarmos as estradas em 4 metros. Então, antes, estradas que passavam um carro com dificuldade, hoje passam 2, sobrando vaga até para um terceiro passar ali, né? E aí, a cidade, o pessoal gostou dessa iniciativa, a gente não está fazendo essa frente de trabalho em todo o município, porque ela é demorada. A previsão para que se chegue nisso lá, no término dessa estrada, é de setembro ou outubro. Olha para ver o tanto de tempo que despende isso. Retiramos os eucaliptos que tinha no caminho, porque lá existe uma cultura das pessoas plantarem eucalipto dentro da estrada. E eu disse na campanha,
vou retirar esse eucalipto. O pessoal tem o prazo para poder tirar os eucaliptos, que se não tirar, eu vou tirar. E nós estamos tirando. Agradeço aqui imensamente aos produtores rurais, dono de propriedade que acercam essas estradas, que eles próprios estão fazendo o trabalho de retirada dos moirões dessas cercas que estão ali. Então, meu muito obrigado a eles todos. E, como eu disse, são 3 frentes. As outras 2 frentes estão dando trabalho paliativo, aonde tem demanda, que o trânsito está ruim, que há algum risco de atolar, alguma coisa assim. Essas máquinas estão trabalhando ali. Peço a compreensão de todo mundo. Eu sei que nós não conseguimos atingir 100% do trabalho. Não será fácil atingir isso, mas na medida que for aparecendo intercorrências emergenciais, nós vamos estar sempre trabalhando nesse sentido. E tem uma outra equipe, que é o SOS Rural, acostumado com pontes e mata-burros, que está trabalhando numa outra frente. São 3 funcionários que só fazem isso, ponte e mata-burro. Já fizemos muita ponte e muito mata-burro nesses 100 dias. Prefeito, outra medida que eu gostaria que o senhor falasse é sobre o asfaltamento da estrada que liga Pocinhos a Andradas. Como que está o andamento? Pocinhos Andradas. Então, eu levei até o governador de Minas, tive a oportunidade de estar falando com o governador, muito recíproco, uma pessoa bastante atenciosa. É como eu digo, eu até posso divergir dele em algumas coisas, mas rendo a ele os meus respeitos por ter feito no estado de Minas Gerais. Haja vista da forma que ele pegou o estado, né? Quebradeira total. Muito respeito por ele. E é um sonho de várias gestões passadas. Rendo aqui também os prefeitos que passaram por aquela cadeira, conforme eu disse para a Elaine na sexta-feira, quando tive a oportunidade de falar com ela naquela live. Rendo aqui os prefeitos passados, os meus respeitos, porque eu sei que não é fácil. Eles também tentaram fazer com que essa estrada fosse asfaltada. Eu acho que é um trabalho conjunto, até com a prefeita aqui de Andradas, a Margot, porque não adianta só eu brigar sozinho, não, eu preciso de uma força dela. Andradas tem sua representatividade. Sim. E é forte. Então está a Margot e eu nessa empreita aí. Levamos a reivindicação até o governador e não ficou só no governador, não. Tive a oportunidade de passar uma tarde com o vice-governador, Dr. Paulo Brant, que sempre me atende. Estive conversando com ele agora semana passada, ele me ligou. Conversamos por 10 minutos a respeito de mais 2 leitos lá para a cidade. E voltei a tocar no assunto em relação à estrada. Ele prometeu para mim que esse ano, questão de orçamento é um pouco complicado para eles lá, mas que estaria tentando colocar isso já para o orçamento do Estado a partir do ano que vem. Então, estou esperançoso. Não é uma coisa fácil, mas, como diz outro, a vida é feita de luta. E enquanto a gente estiver lutando, eu estou sempre acreditando. Sério, prefeito, citando a questão da segurança pública, queria que você falasse sobre a aquisição das 10 câmaras de monitoramento que serão alocadas em ponto estratégico da zona rural, a fim de evitar aí os roubos. Muito boa pergunta, uma colocação muito boa. A minha região ali é muito afetada com o roubo de gado. Só que, por um outro lado, o pessoal, eu não sei se por descrença, por estarem cansados de estar sempre sendo lesado, eles não noticiam o fato, eles não fazem o boletim de ocorrência. E a polícia trabalha em cima de estatística. Detectando isso, a gente não pode esperar uma ação maior do governo federal ou do governo estadual. Então, vamos nós, municípios, fazer a parte que nos cabe. E a parte que nos cabe é justamente isso, monitorar a nossa cidade. Já existem lá 25 câmeras na nossa cidade. Agora, essas 10 câmeras que a gente está colocando lá é de uma resolução muito maior, que serão realocadas em pontos estratégicos, e essas câmeras têm um diferencial. É o tipo de câmera que consegue pegar carro clonado. Então, as pessoas que forem para Caldas, prestem muita atenção. Esse recado vai para vocês. Que forem tentar algum furto a partir do mês que vem, as placas serão identificadas. Porque a facilidade de se pegar esses carros clonados será muito maior. É como a gente disse no começo da entrevista, a segurança pública também é uma alavanca nossa que a gente quer realmente investir nisso. Tem um projeto também de instalação de LEDs também, né, prefeito, na cidade? Sim, através do consórcio de Nação Pública, qual aqui manda um abraço, prefeito da vizinha cidade de Bitura, um amigo, Alexandre. O consórcio estará entrando com esse trabalho aí de iluminação pública. A gente vai colocar LED em toda a cidade. Se não me engano, são 1.852 postes. Vamos trocar toda a cidade, os 3 distritos nossos, Pocinhos de Rio Verde e algumas áreas rurais onde tem iluminação pública. Além delas, selecionamos em Caldas 34 pontos de iluminação cênica. Então a cidade será transformada nesse sentido. Eu falo com muito orgulho. O cidadão caldense vai ter muito orgulho de andar pelas ruas de Caldas e ver ela transformada. É um compromisso que eu faço aqui, é uma promessa que eu deixo aqui para eles e podem me cobrar. A nossa cidade será transformada. Certo, prefeito, falando agora sobre economia, a gente viu que
Caldas saiu na frente e fez o projeto do Refis. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Outra boa pergunta. Nós temos lá mais de 7 milhões parado. Você imagina uma prefeitura do porte da nossa com 7 milhões de caixa. O que a gente não conseguiria fazer. Só que a gente precisa fortalecer o nosso caixa. Mas a gente precisa também dar o respaldo para esse nosso pessoal. Então a gente enviou para a Câmara um projeto de lei do qual a gente consegue dar um desconto para pagamento à vista daquilo que era débito, daquilo que é débito, e parcelar também em até 24 vezes sem juros. Então a gente já está tendo uma procura muito grande. A gente lançou agora, semana passada, né, esse projeto de lei e já recebemos próximo de 300 mil reais. Olha só. Então, para uma semana recebermos 300 mil reais, significa que as pessoas estão procurando, nem todos sabem ainda. Pedir ao nosso procurador jurídico do município que envie uma carta ao pessoal que está hoje inadimplente com o município para que tenha a oportunidade de procurar, conversar e ver aonde ele se enquadra melhor. Então é assim, preocupado sim com a gestão do município em relação de arrecadação, mas muito preocupado também na questão econômica do nosso município, de poder dar ao nosso cidadão a tranquilidade de estarem parcelando essa conta, ao mesmo tempo eles terão um crédito estabelecido. Muitos hoje não conseguem um empréstimo bancário ou alguma coisa de linha de crédito porque está inadimplente com o município. E nesse momento agora de pandemia, que as coisas estão muito escassas, o desemprego batendo na porta de muita gente, a pessoa tem condição de limpar o nome dela e procurar um meio de se restabelecer novamente. Certo, prefeito, falando agora sobre educação, quais foram as medidas já tomadas nessa área? Antes mesmo de tornar prefeito, havíamos apenas ganhado a eleição e estava em fase de transição. Eu procurei na época a secretária em questão, a Ana Lúcia, e conversamos. E ali a Secretaria de Educação, a secretaria que as pessoas falam-se demais, as pessoas falam muito bem, se entrosam muito bem. E decidimos ali que a Arlene viria como secretária, contando com o apoio da Ana, da Tamara ali, de toda a equipe. E resolvemos, olha gente, vamos tentar programar, a gente está passando por um momento difícil aí, mas eu acho que as crianças estão passando por um momento muito delicado. Eu sou pai de 2 filhos e eu vejo a diferença que tem de um filho para o outro ali, mais assíduo na escola, por estudar na escola particular, e uma outra sendo muito prejudicada por estudar em escola pública. Eu falei assim, vamos voltar com essas aulas, vamos estudar o meio de que a gente possa fazer isso. Na época, os leitos de UTI estavam ocupados em 32% ou 33%, caminhando para 33% na nossa região, dos quais os pacientes já não era nem muito da micro nossa aqui, e sim pessoal de fora, segundo o próprio prefeito Sérgio nos passava. E a ideia foi aceita, fizemos um estudo de viabilidade, fizemos uma pesquisa, onde nos norteou, a pesquisa deu 52% favorável ao retorno das aulas, mas existia uma pergunta em específico, eu não me lembro se é a 12ª ou a 13ª pergunta, que deu 87% favorável ao retorno, no sentido de dizendo que as crianças estavam se prejudicando demais, que os pais conseguiam ver a notoriedade nessas crianças, que elas estavam ansiosas, ociosas. Então isso nos norteou muito para que voltássemos às aulas. E foi gradativo. O Ministério Público também foi consultado, porque a gente está ali e eu converso com o Ministério Público, eu converso com o comitê. Eu sou um prefeito democrático, tem 18 pessoas dentro do nosso comitê e tudo que eu preciso falar com relação ao Covid, que envolve saúde, eu levo para esse comitê. Não tenho menor problema de eu ser voto vencido dentro do comitê, colocar minha ideia, mas eu respeito a ideia dos demais. E isso é importante, né, prefeito? Democracia sempre. Então a gente voltou com a escola. Foi muito bem aceito, gradativamente ela foi voltando ao normal, ela foi voltando, a gente estava com quase 70% já de crianças dentro da escola, mas, como diz o outro, tem as pessoas que são contra também, e as pessoas contras, a boa parte delas tentaram um caminho não muito legal, que foi de fazer picuinha, denúncia infundada, a ponto de chegarem a fazer denúncia no Ministério Público numa sexta-feira, num período de 2 da tarde até 5 e pouco da tarde, quase 6 horas. E é coisa combinada. É coisa de um grupo que, vou te dizer, de verdade, acho que não tem o que fazer e gosta de colocar pedra no caminho das pessoas. Não somos pessoas irresponsáveis, ninguém na escola foi contaminado, e se fosse também não teria como a gente dizer que foi dentro da escola. Mas as pessoas podem se pautarem da seguinte coisa: nós estamos atentos, nós somos democráticos e nunca vamos colocar coisa goela abaixo de ninguém, não. É tudo sentado e discutido com as pessoas dentro do comitê. Certo. Prefeito, olhando para o agora e para o futuro, quais são as áreas que vão demandar mais atenção da sua gestão?
O turismo é uma área que eu quero demandar muito atenção, porque eu estou vendo empresários do ramo se sucumbindo, pessoas precisando de um respiro, precisando se apegar em alguma coisa para manter o seu negócio em pé. Foi uma área bastante atingida, né, prefeito? Demais. Eu acho que a área dos hoteleiros, o governo tinha que olhar com carinho para esse pessoal, porque é o pessoal de todo mundo, eu acho que é a área mais atingida. O turismo é o grande precursor da mola econômica, do nosso dinheiro que é injetado no Brasil. E agora haja vista que nós colapsou. Esse, de fato, colapsou. Então, eu preciso olhar com muito carinho para o lado do turismo. Caldas é uma cidade turística e que requer atenção. E eu vou dar essa atenção para eles. Saúde, eu já disse que é mola precursora. A gente vai estar sempre trabalhando na área da saúde. A educação, não tem o que se falar. Eu já dei prova o suficiente que a educação é uma coisa que eu quero pegar também. De modo que eu não esqueça de nenhuma outra pasta. Eu vi, assim, muitos orçamentos, pelo que eu pude perceber, muitos orçamentos de algumas pastas sendo sacrificados em detrimento de outras. Eu quero tentar respeitar o máximo possível aquela alíquota de percentual que cada pasta tem que trabalhar. Se é 25%, vamos trabalhar com 25% para mais. Se é 8%, vamos trabalhar esses 8%, 10%. Mas eu não posso tirar de uma pasta que já é pequena, por exemplo, como a área do esporte, e tirar para uma outra área, porque eu vou estar privilegiando uma pasta em detrimento de uma outra. Aí existem as supersecretarias e as secretarias menores. Não é isso que eu quero, não. Eu quero atacar em todos os sentidos. Tem muito governo aí que fala que tem que focar em determinada coisa, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que olhar num todo. Uma cidade é formada por vários segmentos dentro de uma prefeitura, dentro de administração pública. E todas elas precisam ser olhadas de igual. Sem dúvidas. Prefeito, a gente está vendo aí a pandemia e o reflexo dela gera aí a cada dia mais desemprego e a gente vê andando pelas ruas, lojas fechadas. Tem mais alguma medida que o seu governo fez ou irá fazer nessa questão da economia na cidade? Tem sim, tem sim. Tem um auxílio emergencial que a gente vai dar lá na cidade, mas é importante que eu diga uma coisa. Teve uma segunda-feira que nós nos reunimos, nossos prefeitos da microrregião de Poços de Caldas e o prefeito de Ipuiuna, convidado, que faz parte da micro de Pouso Alegre. E ali ficou decidido que nós não entraríamos em lockdown de forma alguma, que essa não era necessidade de momento. A gente faz lockdown, ao meu entendimento, quando o recurso do Estado ou do município é suficiente para se manter aquele comércio ou aquelas pessoas que estão impactadas. E não é o nosso caso. Então, a gente definiu que não entraríamos em lockdown. Quando foi à noite, eu já cheguei em casa bastante cansado, estava descansando, meu telefone me toca, os prefeitos me convidando para uma reunião ali, por videochamada, dizendo de uma medida que o Zema colocaria na terça-feira, o onda roxa no nosso estado. Pegou a gente de surpresa, não tem o que fazer, a ordem vem de cima, a gente tem que acatar. Ainda assim, eu não via nexo em muita coisa do onda roxa, e como eu não vejo, eu disse há pouco, respeito muito o governador Zema, mas não sou obrigado a concordar com tudo que venha do governo. Sem dúvida. E esse decreto, para mim, não dá, é uma aberração. Porque quando você fecha um comércio, da forma que se fechou em Caldas numa quarta-feira, e eu saio na rua, eu sou impactado visualmente pelo que eu estou vendo. Os comércios que mais, aos nossos olhos, que teriam condição de se subestabelecer, é o que estavam abertos. E aqueles que não tem como se estabelecer, estavam fechados. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa que eu tenho, eu me coloco muito facilmente no lugar das pessoas. Então eu consigo sentir a dor daquela pessoa. Então eu falei assim, não, isso aqui está errado. Está errado, não consigo conformar. E passado 4, 5 dias, na segunda-feira eu chamei o comitê e disse, da forma que está, não pode ser. Eu acho que cometemos uma injustiça aqui, vamos conversar, o que a gente pode ser feito, vamos endurecer em algumas coisas, mas vamos flexibilizar em outras. Hoje, assim, eu sigo o onda roxa em algumas situações, mas eu não sigo em todas. O meu comércio em Caldas está aberto, ele está aberto lá. Tenho conversado frequentemente com os prefeitos de cidades vizinhas, a qual eu respeito, a minha realidade é diferente da realidade de outros, e a gente tem que entender isso. O dia que tiver a necessidade de eu fechar, eu fecharei, mas dentro de um contexto que eu consiga também dar um subsídio para esse pessoal. Porque não é fácil. O cara receber uma conta de luz, uma conta de água, não ter condição de pagar, o comércio fechado, a pessoa que recebe um auxílio e deve no comércio, não vai pagar o comércio, vai gastar. E mais uma vez o comércio é impactado. Então assim, o comércio não pode ser o vilão da Covid. Eu sou justo. Acho que se tiver que fechar, tem que fechar todo mundo. Ainda mais em cidades pequenas como Caldas, né, prefeito? A economia gira
gira em torno do comércio, né? Gira em torno do comércio. O impacto, quando fechou a cidade um ano atrás, de cara foram de quase 300 mil reais em arrecadação. Impacta uma prefeitura, aí depois o ruim é quem? É quem não conseguiu executar. Então não, a gente está conseguindo trabalhar isso lá dentro. Como disse, a gente montou esses 2 leitos emergenciais, estamos na iminência de anunciar mais 2. Então, a Prefeitura Municipal de Caldas está trabalhando, de modo que seja justo com todo mundo e que todo mundo esteja trabalhando. Que não seja todo vapor, mas pelo menos um pouco, para dar continuidade naquilo. E eu detesto uma expressão que se diz, comércio essencial. Poxa lá, eu não tenho cara de virar para uma pessoa e falar que a pinga que ele vende no balcão não é essencial. Pode não ser essencial para quem está bebendo, mas para aquele que está vendendo e levando pão para casa dele, se torna essencial para ele. Sem dúvidas. Então é hipocrisia falar em comércio essencial. Então, acho que as pessoas têm que colocar a mão na cabeça e ver o lado do outro, sentir a dor do outro. Funcionário público hoje talvez seja a pessoa que mais fala que o comércio tem que estar fechado. Mas deu lá o dia de recebimento, ele recebe e pronto, acabou. E o outro? Então, não. Eu não posso ter minha mesa farta e não me preocupar com a mesa do outro vazia. Não faço de forma alguma. Certo, prefeito, antes de termos aí o anúncio do Plano Nacional de Vacinação, muitos prefeitos se mobilizaram em busca da vacina. Como o senhor viu e vê toda essa questão política da vacina? Aí já emenda essa pergunta, quero perguntar como que está a vacinação lá em Caldas. A vacinação, vou começar pela sua segunda pergunta, a vacinação em Caldas, nossa, ela continua lenta conforme é lenta em todo o estado. Hoje nós estamos pelejando ali para poder vacinar as pessoas com 65 anos, 66, 67 anos. Nosso secretário de saúde, semana passada, foi em Andradas pegar uma dosagem para Forças Armadas e ele veio com 10 doses. Isso por si mostra o passo que anda a nossa vacinação. A vacinação nossa foi politizada. Haja visto o que vem acontecendo. Virou, infelizmente, uma vergonha, uma briga de política. Porque existem aspirações maiores no meio político do que a vida. Existem aspirações para uma presidência, para uma governança, e é isso que vem acontecendo em quase todo o nosso Brasil. Então, eu vejo isso com muita tristeza realmente. A questão com relação aos prefeitos, tem algo acontecendo de errado. O governo federal sempre disse que onde tivesse vacina ele compraria. Mas como que os consórcios hoje, de prefeitos hoje, recebem a todo momento oferta de vacina? Então tem que estar sobrando essa vacina. Só que também, por um outro lado, como que a gente vai comprar uma vacina dessa da forma que esse pessoal quer que a gente compre? Que desembarque no aeroporto e ali a gente faça o pagamento sem verificar um lote direito, sem verificar as condições de temperatura dessa vacina. Então não é assim. Eu venho da área privada e já quase caí em muitas coisas, como por exemplo em compra de açúcar. A pessoa me vendia uma coisa e no fato eu não comprei, mas concorrentes meus compraram e não receberam. Entendeu? Era um golpe. Então a gente fica com o pé atrás. Isso é bom que a gente tenha passado uma coisa dessa na vida privada para não repetir aqui na pública, né? Mas também não acredito muito nessa questão dos consórcios. Porque o governo, por enquanto, tem a detenção disso tudo. Pode ser que lá na frente, com o Brasil vacinado 70%, 80%, esse pessoal abra para os municípios. Do contrário, eu duvido muito que o governo federal vai deixar abrir para os municípios isso daí. Certo. Prefeito, qual a decisão mais importante que o senhor tomou até o momento? A decisão mais importante que eu tomei no momento foi de deixar meu comércio aberto. Foi de deixar essa decisão de ter a visão que eles não poderiam pagar a conta sozinhos, sendo que a conta é de todo mundo. Então eu não vou prejudicar um comércio pequeno em detrimento de outros comércios grandes. Indústria, por exemplo, consegue, embora a indústria na minha cidade ela esteja passando por dificuldade, mas ela tem muito mais condição de estabelecer do que um comércio pequeno. Essa é uma atitude importante. É uma outra atitude muito importante do nosso governo, em parceria com a Santa Casa, foi essa abertura desses 2 leitos lá na cidade. Certo. Antes da gente encerrar, prefeito, tem alguma obra ou ação que o senhor olha e se orgulha se diz na sua gestão? Nesses 100 dias? Uma coisa que eu gostaria muito de mergulhar lá na frente é de sair da cadeira de prefeito com a sensação de que o dever foi feito. Mas eu tenho sensação também, tenho a certeza que eu não vou conseguir fazer muito pela nossa cidade se o grupo político lá da nossa cidade, eu digo situação e oposição, nos derem as mãos. Eu não tenho inimigo político e eu faço um apelo. O momento da cidade nossa carece de atenção. Gostaria muito de somar força com os ex-prefeitos. Muito. Porque eles já passaram por tudo isso. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Eles podem me aconselhar e muito pelo caminho que vou seguir. Gostaria muito de montar um comitê, um grupo de aconselhamento com eles todos. Vai ter o momento de eu chamá-los ali e pedir essa ajuda. Eu já pedi de forma informal a cada um deles, mas agora eu faço aqui publicamente.
Gostaria muito que os ex-prefeitos da nossa cidade dessem a mão à administração e que saíssemos juntos lá. Vamos fazer um teste por 4 anos? Eu não pretendo ser candidato de reeleição. Não gosto. Eu quero 4 anos. Por 4 anos deixar um legado na minha cidade. E o legado que eu quero deixar para minha cidade é de uma cidade feliz, uma cidade mais justa e mais fraterna. Sempre no sentido de cuidar, avançar, sempre. Certo, para a gente encerrar, prefeito, o que a população de Caldas pode esperar do seu governo nos próximos meses? Dedicação, dedicação, dedicação. Certo, prefeito, muito obrigado pela sua participação. O tempo, infelizmente, é curto, mas durante todos os dias a gente veicula aqui as notícias de Caldas. Eu quero lhe dar os parabéns novamente por sua gestão e muito obrigado por vir aqui falar com a gente. Sou eu que agradeço pelo espaço. Estou aqui aberto, quantas vezes for necessário o convite chegar, eu estaria aqui sempre, nunca direi não. Eu acho que esse espaço que vocês estão nos dando hoje é de suma importância para a democracia, é de suma importância para a gente poder passar para o nosso pessoal o que tem sido feito na cidade, porque as pessoas às vezes vivem de propagar fake news. E nada melhor que um canal como o seu, como o canal que a Elaine nos dispôs também na sexta-feira, para poder acabar com isso. Isso é importante, isso é jornalismo sério e eu agradeço por isso. Tá certo, obrigado, prefeito. No próximo bloco você vai conferir. Prefeitura de Jacutinga anuncia medidas que flexibilizam regras da onda roxa. E tem ainda, em Poços de Caldas, Polícia Militar flagra aglomeração de pessoas na Serra do São Domingos. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Caldas faz 22 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 27. A gente traz essas e outras notícias após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h04. Vinícola! Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Segunda da limpeza Serra Azul. O cuidado e carinho que sua casa merece. Sabão em pó brilhante 800 gramas no app 5,99. Amaciante Baby Soft 2 litros no app 4,39. Detergente Suprema 500 ml no app 99 centavos. Serra Azul Supermercados, fazendo tudo por você. Vinícola M. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. Vinícola! E agora nós vamos falar para você do Chá Acabe. É isso mesmo, preste atenção para este comunicado. Você que sofre aí com a prisão de ventre e
tudo que você come faz mal, azia, má digestão te persegue, então, olha, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o chá Acabe. O chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais, infecções intestinais. O chá Acabe ainda ajuda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também diabetes. O concentrado do chá Acabe regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia também no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. O chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas preste atenção, olha, o verdadeiro chá Acabe só é encontrado em farmácias ou lojas de produtos naturais. E tem o nome Natubio na caixa e também no frasco. Chá Acabe. 12h07. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com as notícias da região. E o estado de São Paulo voltou hoje à fase vermelha do plano de retomada das atividades do estado. Desde o último dia 15, todos os municípios do estado estão na fase emergencial, a mais rígida do Plano São Paulo, em que uma lista restrita de serviços essenciais estão em funcionamento e outra medida é o toque de recolher entre as 20 e até as 5 da manhã. E, apesar do avanço, o toque de recolher seguirá na fase vermelha, mas escolas, jogos de material de construção e também os jogos do Campeonato Paulista serão retomados. O novo refaseamento vale até o próximo dia 19, quando o Estado vai decidir se mantém a fase vermelha, se flexibiliza para a fase laranja ou volta então para a fase emergencial. A decisão foi tomada após o Estado registrar queda de 5,4% nas internações, apesar de alta nas mortes. Em Ouro Fino, mais de 1.800 cestas básicas foram distribuídas para a população nos primeiros meses de 2021, segundo informou o Departamento Social do município. A ação de distribuição de cestas básicas tem por objetivo minimizar os danos causados pela pandemia naqueles que se encontram em maior vulnerabilidade. Pois é, Francisco, no período anterior à pandemia, a média de distribuição de cestas eram de 20 ao mês. Atualmente, esse número se encontra em torno de 150 cestas por semana. E em Ibitura de Minas, as obras de amarração da ponte de acesso à Cachoeirinha está em fase final. O repórter Luciano Reis tem as informações. Confira. As obras da ponte que liga a cidade de Ibitura de Minas ao complexo de Cachoeiras já está na fase final de amarração das ferragens. Segundo o setor de obras, após a conclusão dessa fase, a estrutura irá receber o concreto usinado, finalizando o serviço. A ponte que está sendo construída irá substituir a antiga ponte de madeira do local, garantindo mais segurança para os motoristas e os pedestres que fazem sua caminhada por ali. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. O homem roubou um motorista em um ônibus de transporte coletivo em Poços de Caldas na noite desse domingo. Segundo a Polícia Militar, o fiscal da empresa responsável pelo transporte público na cidade procurou os militares e relatou que o motorista de 33 anos estava fazendo a linha da chácara Poços de Caldas, Morada dos Pássaros, no sentido bairro Centro. Neste momento, um homem de aproximadamente 1,80 m de altura, claro, forte, trajando blusa de cor preta e calça jeans, entrou no ônibus. Pois é, Francisco, o criminoso levou a mão na cintura e retirou uma faca, tipo de açougueiro, e encostou na barriga da vítima, anunciando o roubo. Na sequência, o homem pegou um saquinho que continha o valor de R$12. Além disso, o criminoso ainda retirou do bolso da
camisa do motorista a quantia de R$30 em cédulas variadas. Após o roubo, o suspeito desceu e fugiu sentido ao hospital da Zona Leste, no bairro Chácara Alvorada. Pois é, no momento do crime havia um passageiro no ônibus, mas não foi localizado pelos policiais. Ainda segundo a polícia, continuou sendo feito o rastreamento em busca do autor do roubo. Já em Botelhos, uma pessoa ficou gravemente ferida depois do carro em que ela estava sair da pista e capotar no quilômetro 495 da BR-146, na madrugada desse domingo. De acordo com a polícia, o motorista do veículo, Francisco, estava embriagado. Pois bem, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 1h20 e o veículo seguia de Botelhos no sentido à Bandeira do Sul, quando o motorista perdeu o controle em uma curva. Pois é, o motorista do carro foi detido e levado para a delegacia por embriaguez ao volante. 4 pessoas estavam no carro na hora do acidente. O passageiro, que teve lesões graves, foi socorrido para o Hospital de Botelhos e depois para o Alzira Velano, em Alfenas. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira. A vacinação contra o vírus influenza vai até o dia 9 de julho. Já em Andradas, a campanha deve iniciar nesta quarta-feira. Começa nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. São quase 80 milhões de pessoas em todo o país. Devem tomar a vacina crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, população indígena, trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 60 anos, professores, profissionais das forças de segurança e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas. As vacinas contra o vírus da gripe, o influenza, estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan. O Instituto recomenda que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para vacinação contra a gripe e que ainda não foram vacinadas contra o coronavírus deem prioridade à dose contra a Covid e agendem a vacina contra o influenza. Além disso, deve ser respeitado um intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas. Quem tomar primeiro a da influenza tem que esperar 15 dias para tomar a da Covid-19. Se tomou a da Covid-19, precisa esperar 15 dias para a da gripe. Além de prevenir casos graves de gripe, a imunização também ajuda a reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid. A vacinação contra o vírus influenza vai até o dia 9 de julho. Eliane Gonçalves. E no próximo bloco, Câmara de Andradas realiza 5ª sessão extraordinária nesta terça-feira. E tem ainda, em Poços de Caldas, Polícia Militar flagra aglomeração de pessoas na Serra do São Domingos. E a gente traz também os números atualizados do boletim Covid-19 em Andradas. Em Mojimirim, mínima de 19 e máxima de 31 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h15. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Vinícola
Vinícola! Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Esse é o som de um respirador de UTI. Ele é um dos mais de 1.000 que o governo de Minas comprou por um dos menores preços do país. Além disso, o estado investiu de forma eficiente e dobrou o número de leitos de UTI. Também contratou mais profissionais de saúde e adquiriu 50 milhões de seringas para vacinação. O governo de Minas está fazendo a parte dele. Por favor, faça você a sua. Não podemos baixar a guarda nem descuidar. Use máscara e evite aglomerações. Ninguém quer que você ou alguém da sua família precise dos respiradores. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. 900 kHz. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Vô, que alegria é essa? É que eu estou comemorando 40 anos. 40? Em cada perna, né? 40 anos da Sicredi Unistados, bobinho. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Cada R$100 aplicados em cota capital vale um número da sorte para concorrer a mais de R$1 milhão em prêmios. Participe! Sicredi. Gente que coopera, cresce. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoções. Vinícola M. E agora nós vamos falar para você da pomada negra. É isso mesmo, olha, preste bem atenção para este comunicado, para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil, que acaba de chegar nas melhores farmácias da nossa cidade. E também, olha, chega de sofrer, viu? Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e também nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. Artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a pomada negra. Você que sofre com dores e inflamações nas articulações por conta da dengue, do zika vírus ou chikungunya, a pomada negra irá resolver. Mas preste atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Rádio Vinícola AM 900 kHz. 12h19. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a Câmara de Andradas realiza a 5ª sessão extraordinária do ano amanhã, terça-feira. Na reunião, serão lidas matérias sobre a remuneração dos profissionais do magistério municipal e também da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. Será discutido e votado ainda o seguinte projeto. Projeto de decreto legislativo número 2/2020, que aprova as contas do prefeito e da mesa da Câmara Municipal relativas ao exercício, portanto, de 2015, e constantes no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Pois é, Francisco, a sessão tem início às 19h e será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube e pela página oficial no Facebook. Agora vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 7 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, referente aos dias 10 e 11.
O número de pacientes internados voltou a subir. São dois pacientes na UTI e 10 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 280. Já o número de mortos subiu para 61, enquanto as mortes em investigação subiram para 3. Com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 2.327 casos positivos confirmados e 2.156 pacientes considerados já recuperados. Notícias policiais. A Polícia Militar informou na manhã desta segunda-feira que durante a fiscalização realizada na Serra do São Domingos ontem, foram vistos cerca de 300 veículos e o número de aproximadamente de mais 1.000 pessoas, Francisco, 1.000 pessoas aglomeradas ao longo da estrada de acesso à rampa do voo livre, também no interior da rampa. Ainda segundo a Polícia Militar, mesmo com a chegada das autoridades no local, as pessoas ignoraram as ordens para que deixassem a área, sendo necessário o uso de verbalização e gás lacrimogêneo. E ainda de acordo com a PM, somente após essa ação policial foi possível fazer com que as pessoas e veículos deixassem o local. Que coisa, hein? Na ação, um rapaz de 21 anos foi preso por desobediência e por lesionar um policial militar. E de acordo com a polícia, o jovem repentinamente montou na motocicleta XR 250 Tornado e arrancou com o veículo indo na direção de um militar que deu ordem de parada, porém o rapaz desobedeceu e jogou a moto sobre ele, o que causou lesão ao militar. Pois é, o militar foi até a motocicleta para retirar a chave do contato para desligá-la, mas o autor, insistindo em fugir, acelerou a moto na tentativa de invadir. O rapaz foi imobilizado e durante a busca pessoal foram encontrados em sua mochila uma garrafa de chope e uma bucha de maconha. Foi feito o teste do etilômetro, dando o resultado de 0,19 mgl. Como o rapaz era inabilitado e havia outras infrações de trânsito, a motocicleta foi removida e o rapaz foi preso. Pois é, Francisco, outras 2 motocicletas foram apreendidas no local por ser constatado irregularidades. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um forte abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta segunda-feira, 12 de abril de 2021, para falar de esportes e destacando primeiro aqui o Campeonato Mineiro, hein? Campeonato Mineiro que traz a Caldense novamente aí para o G4, né? É isso mesmo. Bom, pelo Campeonato Mineiro nós tivemos nesse final de semana a derrota do Uberlândia para o Atlético lá no Parque do Sabiá, né? 3-2 para o Atlético em cima do Uberlândia, hein? O Patrocinense empatou com o Pouso Alegre em 1-1. O Cruzeiro venceu o clássico, né? O clássico centenário, hein? 1-0 para o Cruzeiro e quebrando aí a hegemonia do Galo, né? A equipe da URT ficou no empate com o Boa Esporte em 1-1. O Coimbra perdeu para a Caldense por 2-0 e o Tombense, olha só, venceu o América Mineiro por 2-1, hein? Rapaz, o Tombense, né? 2-1 em cima da equipe do Coelho, né? O América Mineiro. Com esses resultados, o Atlético segue firme na liderança aí, 21 pontos. Agora o Cruzeiro é o vice-líder com 17, o América vem em terceiro com 16 e a Caldense, a veterana, volta para o G4, hein? Caldense em quarto lugar com 14 pontos. Em quinto vem a URT com 13, o Tombense é o sexto, também 13. Em sétimo, o Atlético com 12, o Pouso Alegre está em oitavo, também 12. Em nono, o Uberlândia com 10 e o Patrocinense é o décimo, também 10 pontos. Na zona do rebaixamento, olha só, hein? O Boa Esporte é o 11º com 5 pontos e o Coimbra é o 12º também 5 pontos. Ambos estão aí a 5 pontos, né,
do 10º colocado, que é a Patrocinense, e o 9º colocado, que é a Uberlândia, ambos com 10 pontos. A próxima rodada do Campeonato Mineiro marca para sábado, dia 17, às 16h30 no Independência, América e Coimbra. Também no sábado, 19 horas, no Ronaldão tem Caldense e Atlético. No domingo, às 10 da manhã, rapaz, 10 horas da manhã, lá no Parque do Sabiá, Uberlândia, recebendo a equipe do Tombense. 11 horas, no Manduzão, tem Pouso Alegre e Cruzeiro. Olha só, hein? Lá no estádio Manduzão, portanto, em Pouso Alegre, André. Pouso Alegre, recebendo a equipe do Cruzeiro, vice-líder. Também no domingo, às 4 da tarde, lá no Pedro Alves do Nascimento, a Patrocinense enfrenta a equipe da URT. É o derby regional ali, né? Patrocinense e URT. E no Mineirão, 16 horas domingo, o Atlético Mineiro recebe a equipe do Boa Esporte. Então tá aí, né, o Campeonato Mineiro para você, e vou te contar, o Campeonato Mineiro tá bombando, né? Começou aí agora, né, para valer mesmo, pessoal correndo atrás, e o Cruzeiro, né, voltando a jogar um bom futebol. Pelo Campeonato Paulista, eu vou trazer a classificação, né, do Paulistão para você. No grupo A, o Corinthians lidera com 14 pontos, seguido aí do Santo André com 5. Olha só, o Corinthians a 9 pontos distantes, né, do vice-líder, que é o Santo André. A Inter de Limeira vem em terceiro com 3, e o Botafogo de Ribeirão é o último colocado com 2 pontos. No grupo B, o São Paulo lidera com 10, seguido aí da Ferroviária de Araraquara com 7, a Ponte Preta vem em terceiro com 4, e o São Bento é o quarto colocado com 2. Já no grupo C, o Bragantino vem liderando aí com 11 pontos, seguido do Palmeiras com 8. O Palmeiras tem um jogo a menos, né? O Palmeiras tem aí um jogo a menos. O Ituano é o terceiro colocado com 7, e o Novo Horizontino é o quarto com 5. Já no grupo D, o Mirassol lidera com 8 pontos, seguido do Santos com 6 pontos. Em terceiro, o Guarani com 5 pontos, e em quarto, o São Caetano com apenas 1 ponto ganho. Não tem como trazer aqui a próxima rodada, né, a tabela do Paulistão, porque está tudo bagunçado, né? Uma hora o governo libera, outra hora proíbe, agora foi liberado, mas a tabela está tudo assim, ó, a definir, né? Então a gente fica meio complicado aqui. Vamos esperar a hora que normalizar tudo, né? Aí a gente passa aí a rodada e também o que já aconteceu no Campeonato Paulista, né? Eu sei que o Santos, por exemplo, no dia 10, né, sábado, empatou com o Botafogo em 0-0. Também no dia 10 nós tivemos aí a vitória do Bragantino sobre o São Bento por 2-1. Essas duas partidas aconteceram no sábado, dia 10. O restante, tudo a definir ainda, né? Então a gente fica aí, vivendo a expectativa, né? A Federação Paulista também complicada ali para organizar a tabela, mas por hora, né, nós tivemos essas duas partidas aí, né? A vitória do Bragantino sobre o São Bento por 2-1 e o empate do Santos com o Botafogo de Ribeirão em 0-0. Tá certo? Então tá aí. Bom, gente, olha só, hein? O Flamengo empilha mais uma taça e atinge uma média, né, a cada 2,8 meses desde 2019, hein? Colocar a faixa de campeão no peito virou uma doce rotina no Flamengo, que empilha taças em cima de taças desde o início de 2019, quando o atual presidente Rodolfo Landim iniciou a sua gestão. Com o bicampeonato da Supercopa, o Flamengo deu a sua 10ª volta olímpica neste período. Isso se considerado também as conquistas das Taça Rio de 2019 e Guanabara em 2020. As conquistas dão ao clube a média de um troféu erguido a cada 2,8 meses. É mole? Rapaz, essa era de alegrias, né, para os rubro-negros. Inclui ainda uma Libertadores, 2 brasileiros, 2 Supercopas, 2 cariocas e uma Recopa. Motivos de sobra para a festa de jogadores e torcedores, né? Ontem o Flamengo
empatou, né, com o Palmeiras no tempo normal. O Palmeiras saiu ganhando, de repente o Flamengo virou 2-1 e depois um pênalti, né? Um pênalti infantil ali cometido pelo zagueirão do Flamengo, e o Palmeiras empatou e a disputa foi para os pênaltis, e olha, um atrás do outro, e que, né, no final o Flamengo sagrou-se campeão. Então tá aí, parabéns à equipe do Flamengo, mais um troféu pra galeria, né? E eu fico por aqui, torcedor. Volto amanhã trazendo mais notícias do esporte pra você. Eu lhe desejo uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? E a gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, uma excelente semana para você, e eu te encontro amanhã às 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.